Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre narrativas de ficção científica. E aí, quando eu falo de narrativas de ficção científica, pode ser, por exemplo, conto, novela, romance. Então, grava aí que nós vamos falar um pouquinho sobre as características desse tipo de narrativa. Então, pega aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, seu livro didático e vem comigo, vamos lá! Muito bem, então vamos falar sobre as narrativas de ficção científica ou histórias de ficção científica. Bem, a narrativa de ficção é o quê? Uma história que está sendo narrada ou contada, mas no nosso caso nós vamos falar das narrativas escritas. E uma narrativa de ficção é o quê? É uma história que é inventada, ela é imaginada. Lembra que a palavra ficção vem de fictio, lá do latim, e significa o quê? Significa fingir, fazer, inventar, imaginar. Então, o autor ele usa a sua criatividade para criar um mundo imaginário. E nesse mundo tem o quê? Tem personagens, tem tempo, tem espaço, tem também o quê? O narrador. E ali o enredo desenvolve uma história que tem início, meio e fim. Agora, quando eu falo de narrativa de ficção científica, do que eu estou falando exatamente? Aqui atrás estão algumas características que nós vamos já conferir. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês um livro que vai ajudar a gente a ilustrar um pouco sobre narrativa de ficção científica. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Puxando. Esse livro é o livro que eu estou lendo atualmente. Estou marcando aqui na página onde eu parei. Ó. Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu acho que é assim que pronuncia o nome. Deixa eu ler aqui um trechinho de um dos contos que tem neste livro aqui, só para nós nos inteirarmos, nós mergulharmos numa narrativa de ficção científica, neste caso, um conto. Aqui a história é o seguinte, nós temos dois especialistas em robôs, eles estão em Marte, e lá em Marte um dos robôs começa a dar problema. E eles agora têm que descobrir como resolver o problema com esse robô, só que esse robô já tem uma inteligência artificial. E aí eles têm que recorrer às leis da robótica, que faz parte dentro do contexto da verossimilhança aqui dos contos, para poder resolver um problema. Então, confere comigo aí, ó. Vou ler só um trechinho. Indiferente, como era todo este planeta venenoso, tão grande em azar quanto pequeno em tamanho. Agora veja, vamos começar com as 3 leis da robótica. Eles estão tentando resolver o problema lá, tá bom? Lembra aí. As 3 regras fundamentais que estão mais profundamente arraigadas no cérebro positrônico de um robô. A voz de Powell, transmitida pelo rádio, soou tensa aos ouvidos de Donovan. Na escuridão, seus dados enluvados assinalavam cada item. Temos o seguinte. A primeira. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Certo. A segunda, continuou Powell. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Certo. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. E aqui eles vão discutindo, tentando resolver um problema com um dos robôs que trabalha lá numa das mineradoras de Marte para resolver o problema que acontece na história. Mas aí eu vou deixar para você, se tiver curiosidade, puder dar uma lida, vai ser bem legal. Muito bem, agora vamos falar sobre as características da narrativa de ficção científica. A primeira característica é essa daqui, ó. Não sei se você vai conseguir ler bem, espero que consiga, ó, mas eu vou ler para você também. É por causa da luz, né? A luz está focando aqui, mas vamos lá. Na narrativa de ficção científica, a ciência é o pano de fundo para o desenvolvimento do enredo. Por exemplo, aqui no conto que eu acabei de ler para vocês, nós temos o quê? Nós temos um robô com cérebro positrônico, que dá a ideia de quê? De inteligência artificial. E temos propriamente o robô, uma tecnologia, né? Robô. Se nós pegarmos, por exemplo, o Homem Bicentenário, nós temos também um robô com cérebro positrônico, o Andrew. Se nós pegarmos, temos o Dr. Who, em que a ciência ali tem o quê? Onde é que está a descrição da ciência do Dr. Who? A viagem espacial, Via Láctea. Se nós pegarmos
São esses dois que eu estou conseguindo lembrar agora. Então a ciência é o pano de fundo, ok. Uma outra coisa que existe na narrativa de ficção científica, além de ter a ciência como pano de fundo, é o que a gente chama de verossimilhança. O que é verossimilhança? Existe uma coerência interna na narrativa de ficção. O que quer dizer essa coerência interna? Por exemplo, no Homem Bicentenário, o Andrew ele tem um cérebro positrônico e ele quer ser reconhecido como um ser humano. Agora, veja que ele tem um cérebro positrônico, ele é um robô e ele vive por muito tempo, né? Ele só vai ser reconhecido como ser humano quando ele chegar à sua idade de 200 anos. Ele faz uma cirurgia para trocar ali as ligações neurais por nervos ligados ao cérebro positrônico e se tornar mortal e começar a envelhecer como um ser humano. O conflito ali em torno do qual o enredo gira, o Homem Bicentenário. Como é que funciona a verossimilhança no Homem Bicentenário? A verossimilhança funciona porque a história se passa num mundo no futuro, onde existem robôs superdesenvolvidos, inteligência artificial, e todos esses elementos que dão uma coerência interna, ou seja, é como se fosse uma espécie de acordo entre o autor e o leitor, e eles concordam, né, que aquele mundo imaginário criado pelo autor ele faz sentido dentro daquela narrativa de ficção, verossimilhança. E essa verossimilhança tem uma base científica, desenvolvimento de tecnologia de robôs, cérebro positrônico, que na verdade é uma invenção, né, que hoje para nós seria equivalente aí às IAs, inteligência artificial, já que o robô é da década de 70. E é claro, os elementos imaginários, ou seja, um robô que tem sentimentos humanos e quer se tornar e ser reconhecido como um ser humano, elemento imaginário, dentro daquela narrativa de ficção. Além desta verossimilhança, desta coerência interna, nós temos também, nas narrativas de ficção, elas se apoiam na base de tecnologia da época. O que se conhecia na época do Eu, Robô, por exemplo, ou o que se conhecia na época da escrita de Dr. Who, por exemplo, na década de 60, 70, quando essas obras foram ali escritas, mais ou menos, nós já tínhamos viagem espacial, algum conhecimento da Via Láctea, os computadores estavam em franco desenvolvimento. Então era a tecnologia da época. E a projeção para o futuro? No Homem Bicentenário, no Eu, Robô, que eu dei um trecho para vocês, a história se passa em Marte. Portanto, eles projetam para Marte uma viagem espacial onde eles podem colonizar e fazer pesquisas lá. Essa é a ficção científica do trecho que eu li para vocês de Eu, Robô, uma verossimilhança interna em que, a partir de uma base científica de conhecimento da época, as viagens espaciais projeta para o futuro, ficcionalmente, primeiramente falando, homens e robôs explorando um planeta, o planeta Marte, ok? E é claro, também uma outra característica é que na narrativa de ficção científica, há o uso e a explicação de conceitos científicos. Viram aí que eu falei para vocês sobre as 3 leis da robótica? Ali é uma simulação de leis, né, de como o robô deveria funcionar. Mas quando você lê qualquer outra narrativa de ficção científica, em algum momento o narrador ele vai explicar alguns conceitos científicos que fazem sentido no interior da narrativa, como acontece no Eu, Robô, como acontece no Homem Bicentenário, no Dr. Who, no Admirável Mundo Novo e por aí vai. Eu espero que isso tenha ficado claro para você e prepare-se aí para as suas leituras sobre narrativas de ficção científica. Você vai fazer uma prova, pega essas dicas que nós lhes demos aqui, que nós ensinamos para vocês e façam aí uma boa